ser aviso mesmo? Vai ser aviso mesmo? Bom, então boa tarde a todos. A gente vai iniciar nossos trabalhos de sábado. E a nossa convidada de hoje, nossa palestrante, é a Raquel, que vai falar sobre cristão sem Cristo, né? Cristão sem Cristo. Então, antes de iniciar, a gente vai fazer a nossa prece inicial, para depois dar início aos nossos trabalhos. Então, vamos elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao plano espiritual que aqui se encontra, que muito nos tem ajudado na nossa caminhada, nesse aprendizado, e pedindo auxílio para que possamos compreender os ensinamentos que nos foram passados, que ilumine a nossa palestrante, para que ela consiga fazer a sua melhor exposição. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Então, como eu falei antes, a nossa palestrante de hoje é a Raquel, que vai falar sobre cristão sem Cristo. É isso mesmo. Seja bem-vinda. Gente, boa tarde. Do livro da Esperança, capítulo 14, Cristãos sem Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Palavras de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Isso nos traz de imediato o aprendizado da resignação. Porque aflições todos temos, encarnados, desencarnados. E quando estamos encarnados, nós vivenciamos determinadas aflições e podemos passar por elas como um determinado aprendizado, sabendo como encará-las. É isto o que o capítulo nos diz, tanto do Evangelho como do livro da Esperança. Qual é a nossa maior dificuldade? É lógico que é confundir resignação com acomodação. Nós confundimos muito. Nós achamos que estarmos resignados é aceitarmos tudo de braços cruzados, porque Deus assim o quis. Será que é bem isso? Nós sabemos que tem coisas no traçado de nossa vida que nós não podemos mudar. Existem marcos, pontos que às vezes são cruciais. Nós nada podemos fazer para nos desvencilharmos deles. Agora, como passar por eles é que é uma questão individual. É uma questão do livre-arbítrio de cada um de nós. Daquilo que nós já aprendemos e vamos saber passar de uma forma mais tranquila ou de uma forma mais sofrida. Às vezes, uma mesma situação de aflição, ela é diferente para um e para outro. A dor, ela é a mesma, mas a intensidade de viver essa dor, ela pode ser diferente, de acordo como nós a encaramos. Nós costumamos dizer, né, muito vulgar até, no nosso dia a dia, nós dizermos que determinadas pessoas são dramáticas. Né? Vem a situação assim, nossa, sobre um prisma de tragédia. Só que nós precisamos entender que para ela a situação é assim. Para nós, talvez, que já vivenciamos uma situação parecida, ou temos uma determinada sabedoria a respeito do assunto, conhecimento, viveríamos de uma forma diferente. Encaramos a situação daquela criatura de uma forma diferente. Mas, em contrapartida, existe o inverso também. Existem situações que para nós são dificílimas. Aquela dificuldade a gente não sabe como passar.
Mas, de repente, a gente acorda e vê que a situação não é tão difícil assim. Que a solução está ali. Às vezes está na nossa cara, abaixo do nosso nariz e nós não estamos vendo. Por quê? Porque a aflição faz com que nós coloquemos uma venda nos nossos olhos. Para que nós possamos encarar uma situação com racionalidade, essa que é a verdade, nós precisamos acalmar os ânimos primeiro. Encará-la com realidade. Ela existe. Tá? A situação está ali. Não adianta querermos fugir dela. Agora, como é que nós vamos resolvê-la? Vamos por prioridades, passo a passo, cuidando do que é de mais fácil atuação. E assim a coisa vai desenrolando. Parece incrível, parece mágica. Mas é assim que acontece. A gente primeiro vai resolver na parte mais fácil da coisa. E parece que vai abrindo uma cortina, vai desvendando um véu, onde a solução vai aparecendo. E a nossa aflição desaparece. Isso é um exercício, é lógico, né? Isso tudo é teoria. É uma teoria que nós não colocamos em prática. Essas e muitas outras questões é a chave da questão que Emmanuel nos coloca para dizer que somos cristãos sem Cristo. Por quê? Porque nós nos dizemos cristãos. Nós seguimos uma teoria religiosa, nós seguimos uma filosofia, nós buscamos meios aqui, lá, acolá, através de Deus, através de Jesus, para resolvermos os nossos problemas. Então, teoricamente, nós temos fórmulas, nós temos técnicas, nós passamos adiante. Mas, e quando chega a nossa vez de atuar, de vivenciar a situação, como será que nós fazemos? Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas. Fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, consola pela fé e pela esperança. Interessante, né? Esse é o Consolador prometido. Vejamos bem, através do Espiritismo, nós aprendemos o porquê da nossa existência. Por que nós estamos aqui hoje? Da onde nós viemos, para onde nós vamos? Não existe uma certeza absoluta, mas nós temos noções de tudo isso. O que será que eu estou fazendo aqui hoje? Por que será que eu vivo determinadas experiências? Por que será que eu sofro tanto? Por que será que acontece tanta coisa na minha vida? Poxa, mas aconteceu uma coisa tão boa, será que eu mereço? Às vezes nós até colocamos a nossa autoestima lá embaixo e perguntamos isso, né? Será que eu mereço? Gente, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. O bom e o ruim. É lógico. O ruim, diga-se de passagem, né? E colocando entre aspas, aquilo que nós consideramos ruim, nada mais é do que uma experiência que precisamos viver para ou corrigir alguma coisa, ou para aprender alguma coisa, ou para que nós possamos enxergar aquilo que até então, como espíritos imortais que somos, nós não enxergamos ainda. É isso que nós chamamos de ruim. É isso que nós chamamos de dor e de sofrimento. São essas questões que nós não aceitamos. Essa é a questão. Cadê a resignação? Aí é que entra a dita cuja da resignação. Por quê? Porque nós queremos sair da dor. Ninguém quer ficar nela. Nem aquele que... O masoquista, às vezes ele está numa situação de masoquismo, porque está com problemas, talvez, de autoestima, achando que não merece nada de bom, e merece sofrer. Mas não que ele aceite o sofrimento. Porque vivenciar o sofrimento bem vivenciado, como está lá no Livro dos Espíritos e no Evangelho, o bem e o mal sofrer, é uma coisa muito complicada, ela é muito relativa. É aí que nós confundimos tudo, porque o bem sofrer, nós às vezes achamos que é isso. Deixa que o sofrimento venha, eu mereço. O bem sofrer é lutarmos para sair daquele sofrimento sem nos revoltarmos com ele. E sem encararmos
como uma tragédia em nossa vida. É simplesmente uma decorrência de algo. O bom, tudo aquilo que nos acontece de bom, é merecimento. Merecimento pelo que? É privilégio. Não merecimento em termos de privilégio, mas um merecimento da conquista. Nós conquistamos aquilo. Aprendemos, fomos atrás do que é certo, do que é bom, plantamos e colhemos. Aí é que está. O mal é a mesma coisa. O ruim é a mesma coisa. Por falta de conhecimento, nós plantamos algo errado num lugar errado. O que vai nascer não deve ser nada de bom. E nós vamos ter que colher. Porque é nossa obrigação. Ninguém vai colher por nós. Então é lógico, nós vamos colher o quê? Espinhos. Vamos colher ervas daninhas. Que não nos vai fazer bem no sentido de não sabermos enxergar por que elas estão ali. Agora, se soubermos encarar aquele espinho, aquela erva daninha, como um aprendizado, isto é, eu vou pegar o espinho, eu vou pegar a erva daninha, mas com cuidado para que não me machuque, porque eu não preciso sofrer. Eu estou colhendo algo que eu plantei no passado, sim, mas isso não quer dizer que eu tenha que sofrer por ele. Vocês estão entendendo a diferença da coisa? É aquela coisa de, eu não vou sofrer mais ou menos conforme eu aceitar, conforme eu entender, conforme eu abraçar aquilo que é meu, que está para mim. Aí é que entra o quê? O cristianismo. Aí é que entra aquela questão de nós absorvermos o ensinamento de Jesus para poder colocar em prática nessa hora. Na hora fácil, na hora do bem, na hora do bom, nós só temos a agradecer. E nos animarmos e nos motivarmos a irmos de encontro ao Cristo cada vez mais. Porque é isso que acontece, é isso que nos traz. Nos traz o consolo, o reconforto, a paz, a tranquilidade, a harmonia interior, que só nos traz felicidade. Esse é o encontro sincero com Jesus. Agora, nos momentos difíceis, aí nós vamos lembrar lá das pegadas na areia, não é? Às vezes nós não enxergamos que o irmão maior nos carrega nos braços. Nós achamos que somos abandonados. Porque se ele é tudo isso, por que ele nos faz sofrer? Por que ele deixa que sofremos? Acontece que temos livre-arbítrio. Acontece que com isso que nós chamamos de injustiça e de sofrimento, é com isso que nós vamos aprender alguma coisa. Porque ainda estamos num estágio, já saímos do primitivismo, graças a Deus, caminhamos, somos espíritos em evolução. Mas ainda estamos num estágio onde não enxergamos tudo só pelo lado bom. Nós temos manias, nós temos viciações, nós temos maus hábitos, a começar do nosso dia a dia. Nós, quando nos envolvemos e nos deixamos contagiar pelo pessimismo, pela maledicência, a gente vai mesmo. Se deixa levar, que é uma beleza. E quando a gente vê, a gente já falou, já pensou, já aconteceu, quando não agiu. Aí nós temos o quê? Aquele freio de consciência que nos chama para cair na real. Aquela questão, poxa, mas você está fazendo certo? Aquela hora que você não quer nem passar pelo espelho, né? Nós nem queremos passar pelo espelho, porque o espelho vai nos acusar. Você agiu de forma errada. Você sabe que isso não é correto. Por que você fez? Aí nós procuramos o quê? Na primeira oportunidade, nos redimirmos daquela atitude. É assim que nós estamos fazendo, ainda. Isso é um bom sinal. Pior é se nós achássemos que essa atitude equivocada, que esse comportamento todo errado, estivesse certo, de acordo com a lei divina. Mas a partir do momento que nós acordamos, dá um estalo, está tudo errado, eu vou ter que modificar isso daqui, ótimo. Aí nós vamos lá lembrar de Jesus, quando ele diz, eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Revolução íntima. Essa revolução, ela está configurada na reforma íntima.
cada vez que nós mudamos algo em nós, ou que temos a consciência exata que precisamos mudar, a coisa é dolorida. Porque nós não mudamos da noite para o dia. E nós nos cobramos, nós nos pressionamos, nós nos reprimimos, nós vamos em busca do que realmente fazer para sair daquela situação errada e passar a agir corretamente. Isso não é uma revolução dentro de nós? E como é? A gente perde o sono, a gente perde o chão, perde a noção, mas a gente quer acertar. É essa revolução que Jesus quis trazer, essa espada, essa guerra a que ele se refere. Porque senão, seríamos robôs. Sabe aquelas criaturas com a vida traçada do começo ao fim, do primeiro ao último dia da existência, dentro da vida física, onde seríamos guiados com tudo certinho para que pudesse nos acontecer. Onde que estaria o exercício da nossa intelectualidade? Onde estaria o exercício da nossa responsabilidade? Onde estaria o nosso crescimento íntimo? Estaria em lugar nenhum, porque seríamos comandados. E aí não seríamos o quê? Indivíduos. E somos individualidades respondendo por cada atitude que nós cometemos. Então, essa é uma questão primordial. Obrigada, Paulo. Dentro do cristianismo. Jesus vem nos ensinar tudo isso. Emmanuel retrata questões interessantes nesse texto, onde ele diz assim, eu vou ler só um parágrafo, que é de 2 linhas, para a gente poder se situar, porque depois ele repete em 4 ou 5 parágrafos a mesma visão da coisa. Ele diz assim, reverencia o Divino Mestre com todas as forças da alma. Entretanto, não menosprezes honrá-los na pessoa dos semelhantes. O que quer dizer isso? A gente acha lindo, né? A gente olha Jesus aqui, ah, que lindo, né? Nossa, maravilhoso. Olha, ele é perfeito. Eu queria ser assim. Eu vou ser. A partir de agora eu vou fazer evangelho todo dia, né? Porque o meu modelo está aqui, meu exemplo, eu quero ser assim. Aí a gente começa, chega em casa já vai fazer evangelho, né? Chega em casa já não pisa no cachorro, já não chuta o gato, já começa a ter aquelas atitudes assim, tão amoráveis, aquela coisa, né? De repente chega um e contraria a nossa opinião. Lá foi o cristianismo por água abaixo. Porque nós não estamos ainda preparados para esse tipo de comportamento do outro. Nós esquecemos que nós vivemos em sociedade. Nós esquecemos que nós vivemos dentro de um círculo, onde para a maioria de nós, esse círculo tão pequeno, é o mais difícil de se viver. Família, lar. Não é lá fora. Lá fora é fácil. Tem muita coisa que é muito mais fácil lá fora. Lá fora você nem vai ver o cidadão amanhã. Dane-se, né? Agora, e lá dentro de casa? A coisa é mais difícil, a coisa é mais complicada. Você está ali direto, né? Então, você cria uma liberdade. Quando eu digo você, gente, perdão, é nós, né? Nós criamos uma certa liberdade para com os nossos familiares, aqueles que convivem conosco, que nos permite dizer qualquer coisa. Aí, sabe o que nós falamos? Que nós somos, eu digo o que eu penso mesmo. Eu sou franca, eu sou verdadeira, eu sou uma pessoa transparente. Eu não minto. Tudo isso tem limite. Nós podemos e devemos ser francos, transparentes. Só que a gente não quer que mostre a nossa transparência, né? A gente não quer porque ela não é tão bonita assim. A gente sabe que quando perder o corpo físico, aí essa transparência vem à tona e paciência, né? Aí não vai se ter muito para onde correr. Mas, por enquanto, com a misericórdia divina, nós temos um corpo físico para esconder nossos pensamentos, nossos sentimentos. Mas a língua não deixa. A primeira atitude é falar mesmo, é mandar ver, como a gente fala, né? E aí, já foi-se o evangelho todo por água abaixo. Aí a gente se arrepende. Mas aí já foi. E aí, o que a gente vai fazer? Meu Deus, eu não consigo me corrigir. O que eu faço? Acontece
como nada na nossa vida é por acaso, e aquelas criaturinhas que estão convivendo conosco são nossos professores, e nós também somos, para elas, os mestres. Compartilhar, gente, é o aprender e o passar aquilo que nós já sabemos, é o ensinar e o aprender. Por isso essa convivência que nós temos tão entrelaçadas dentro das nossas casas. Só que é justamente aí que nós esquecemos de exercer o cristianismo. Ela vai começar daí. Porque é ali que existe toda a questão de entender. Nós temos que entender. Primeiro, se entendemos, se já começamos a entender o porquê estamos aqui e para onde nós vamos, e que somos espíritos imortais em evolução, nós já passamos a ter o comprometimento, a responsabilidade de entender aqueles que convivem conosco. Sabe por quê? Porque eles estão numa situação igual a nós. Também são espíritos em evolução, em aprendizado, querendo extrair o máximo dessa convivência. Pode ser que quando nós chegamos aqui, encarnados, nós esqueçamos disso. Mas antes de encarnar, nós pedimos isso. Esse aproveitamento máximo do reencarno. Já que nós temos esse conhecimento, a responsabilidade maior é nossa. Muito será dado a quem mais recebeu. Então, recebemos o ensinamento. Temos a obrigação de contar com, aliás, de compreender o outro. Não vamos esperar que o outro nos compreenda. Ah, mas ele tem o mesmo nível de conhecimento que eu. Ah, que bom, que bom. Porque aí dá para exercitar de igual para igual. Mas aquele que não tem, não adianta. Não adianta, você vai esperar que ele tenha atitudes que o cristianismo que nós já absorvemos faz com que tenhamos, ou então que conheçamos. Ele não tem. Então, é relevar, a princípio relevar. O segundo passo é esperar uma oportunidade para colocar o aprendizado para fora, exteriorizar. Porque essas oportunidades sempre surgem. E nós não podemos perdê-las. Por isso que nós temos que aplacar a ansiedade e esperar. Que a hora vai chegar. Mas não com aquele sentimento, né? Ah, ele me paga, deixa que a hora chega, a hora vai chegar, ele vai ver só. Não, não é isso. Porque isso também não vai nos levar a nada. Porque é uma cegueira aí, né? A cegueira. Enquanto nós temos esse tipo de pensamento, nós estamos com a venda nos olhos. Não, não é assim. É aquela questão. Deixe, tudo tem seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Cada um de nós tem o seu tempo. Não adianta exigir do outro aquilo que nós já conseguimos. Ah, mas exigiram de mim. Que bom, né? Que bom que exigiram de você e você acatou a exigência. Que para muitos de nós isso pode ter acontecido. Por exemplo, aquele que inicia cedo na doutrina. Geralmente, ele é cobrado de alguma forma. Ele vem parar na doutrina, muitos dizem, foi por amor, foi pela curiosidade. Mas foi um meio, não foi? Foi uma coisa que... Eu ouvi uma vez um companheiro lá, que estudava comigo lá no André Luiz, ele falar que ele tropeçou na porta do centro e caiu lá dentro. Foi verdade, sim, ao pé da letra. Ele falou que ele caiu, tropeçou e caiu dentro do centro. Aí ele viu onde ele estava e não saiu mais. Eu falei, é o meio, não é? O plano espiritual já não sabia mais como te falar para você ir para o centro, ele arrumou um meio. Colocou uma pedra ali na hora para você tropeçar nela, para você cair lá dentro. Agora, enquanto outros sofrem e através do sofrimento vão procurar auxílio. Enquanto outros são cobrados por aqueles que estão à sua volta vendo o que está acontecendo. Falam, amigo, você precisa disso, vá. Demora o tempo que tiver que demorar. Porque cada um tem seu tempo. Não adianta querer que... mas ele não vai. Já cansei de falar, ele não vai. A gente faz isso, não faz? Nós fazemos. Já cansei de falar e ele não vai. Só que no fundo a gente sabe que cada um vai quando tiver que ir. Como aconteceu conosco. Adiantava alguém chegar para nós
algum tempo atrás e falar isso? Não ia adiantar. A gente ia achar o cara um chato, né? Não é bem isso que eu quero, não é bem isso que eu preciso, fulano fica me enchendo, eu não vou, agora é que eu não vou mesmo, né? Assim? Então, tem que aparecer a hora e o momento. Até aí, a gente não pode discutir essas coisas. Então, isso é entender o outro. Isso é ser cristão, é entender. O segundo passo é o exercício do cristianismo. Esse é o mais difícil. Outro dia um expositor falou que eu uso muito essa palavra, difícil. Né? Mas tem coisas que são inevitáveis, você não tem outra palavra para dizer, né? Você vai dizer o quê? Mas é difícil o exercício, porque o exercício requer o quê? Prática. A prática constante. Aí vai parar em tudo aquilo que nós dissemos anteriormente, né? Nós esquecemos de certas coisas. A gente tropeça no dia a dia, na rotina, naquele irmão que discorda da gente, que a gente não gosta, né? Do chefe autoritário, enfim, daquele cabeça dura que a gente ensina e não aprende. Aí o exercício do cristianismo fica difícil, né? É dificultoso. Tá vendo? Sempre alguém se encaixa na questão. Aí fica dificultoso. E isso não pode fazer com que nós desistamos disso. Não podemos desistir. Porque é o exercício da nossa evolução. Só que o exercício é muito mais íntimo do que a gente imagina. É aquela mudança mental de encarar a questão alheia, de encarar a vida. A vida. Gente, vocês já viram como é comum as pessoas reclamarem tanto? Bom, principalmente hoje, né? Nem se fala, né? Hoje o pessoal fala da crise. É porque é crise. Crise. Bom, há 51 anos, pelo menos, nesse planeta, eu ouço falar em crise. Eu nasci e já falava em crise. Sempre teve crise, né? Crise disso, crise daquilo. Eu acho que a palavra mais usada dentro da economia mundial é crise. Sempre crise. Sempre crise. Só que nós, o momento atual é que nós absorvemos muito o que acontece lá fora. Tá? Essa é a questão. Então, determinadas potências dentro do planeta, que nunca passaram por dificuldades, estão passando. E nós sentimos o reflexo disso. Isso é uma realidade. Mas até aí nós não podemos trazer essa crise para o nosso convívio íntimo. Não é bem assim. Intimamente, nós temos que estar aqui, ó. Aqui. Se essa foi a nossa proposta. Então não importa a crise externa. Não vai importar. Aquela paz interior, sabe, aquele alimento cristão, não vai ser abalado. Por quê? Porque nós temos a obrigação de compreender o porquê que tudo isso acontece. Gente, é evolução planetária. É a remexida que os povos estão sofrendo. Sabe, há anos atrás nós tivemos as guerras mundiais, que houve uma revolução no planeta todo. E assim sucessivamente. Então, uma hora aqui, outra hora acolá, acontecem situações para que nós possamos parar para pensar e sentir essa evolução toda. Tá? Muitos podem pensar, nossa, mas é possível ver evolução em tanta coisa ruim. Pronto. Gente, olha a visão das coisas. Olha a visão. Nem tudo caminha sob mar de rosas. A gente caminha para frente, mas de repente, nessa frente, existem obstáculos diversos. E nós temos que transportá-los. Então, tudo isso que nós passamos, que nós sofremos, que embora pareçam situações externas que não nos dizem respeito, é engano da nossa parte. Nos dizem respeito e muito. Precisamos passar por essa situação. Precisamos. Faz parte do exercício. E, terminando, eu coloquei aqui até no texto como 3 E's, né? Entendimento, exercício e exemplificação. E o exemplo? Onde é que entra? Será que nós vamos ficar falando o resto da nossa existência? Só falando? Não. É exercitar.
aliás, é exemplificar. O exemplo é que cala muito fundo. O ser humano, o espírito, dentro da nossa categoria ainda, ele se mira muito no que o outro faz. Não é só no que o outro fala. Porque nós chegamos a cobrar do outro, né? Você fala, mas não faz. Mas quando nós vemos a atitude, gente, tem um peso muito grande. A atitude tem um peso muito grande no outro. Principalmente quando esse outro está muito envolvido conosco. Em questões emocionais, em questões de liderança, autoridade, social, qualquer coisa assim. Cala muito fundo em nós o exemplo. Por isso que nós temos que dar o melhor em termos de exemplo. Aí é que está. Só que não pode ser aquela coisa teatral, né? Fazer um tipo, né? Não, porque a máscara cai, não tem jeito. Não tem jeito, você não vai conseguir por muito tempo. Tem que ser natural. Tem que ser natural. Aquela coisa espírita, aprende um monte de coisa, mas ainda sente um monte de coisa. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Nós somos ansiosos, nós somos impacientes, né? Nós caímos facilmente na maledicência, no pessimismo. Nós ficamos irados. Isso é uma coisa que a gente não pode negar. A ira, eu aprendi muito, gente, a respeito da ira, num seminário que nós participamos, que o expositor falava que não é porque nós somos espíritas e cristãos que nós não sintamos raiva. A gente sente. Ai, como sei. A questão é saber lidar com ela. Por quê? Porque se você souber lidar com a ira, você vai neutralizá-la. E quanto mais a gente exercita isso, mais fácil se torna. Agora, se a gente expõe a ira, aí é catástrofe, na certa. Você vai machucar todo mundo que está à sua volta, porque você vai falar o que deve e o que não deve. Isso quando só fala, né? Quando sai chutando balde. Você vai se prejudicar. Você vai ficar irritado. Essa irritação vai aumentar seu batimento cardíaco, sua pressão arterial vai aumentar. Aquele que não tem gastrite acaba tendo. Dá problemas de ordem intestinal. Gente, é terrível. A raiva traz, assim, consequências que nós nem imaginamos quando não a colocamos para fora. Agora, retê-la também é um outro mal. Aí é que está. Então, eu sinto, mas eu vou engolir. É como se eu engolisse uma bomba. Está engolindo, vai explodir por dentro. Em algum lugar ela vai ter que se manifestar. Então, é neutralizar. Neutralizar. Ai, mas eu estou sentindo raiva, o que eu faço? Sei lá, desanuvia. Cada um tem a sua técnica, né? Desanuvia, procura um assunto que não tem nada a ver com aquilo, sai de perto do local, da situação que te trouxe a raiva, relaxa, vai pensar em outra coisa. E nós, como cristãos, vamos procurar entender o porquê que nós sentimos a raiva, né? Será que eu estou certa de sentir isso? Por quê? Por quê? Aí vem aquela coisa, mas eu sou tão humana ainda. Sim, eu sou bem humana ainda, sinto sim. Mas nós temos princípios a cumprir e a zelar por eles. E um deles é a exemplificação daquilo que é correto. Então nós estamos fazendo exercício para nos tornarmos melhores. Através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo, segundo Emmanuel. Por que isso? Gente, isso aqui daria outra palestra, mas só resumindo. Porque nós estamos evoluindo. Então, já há de muito, lá atrás, há muitas encarnações atrás, nós já estamos nos dizendo cristãos. Né? Porque nós não viemos... Dificilmente um de nós se deparou nessa vida, acordou, eu sou cristão, de repente. Mas quem é Cristo? Só para conhecer Jesus, nunca ouvi falar. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós já trazemos na nossa armazenagem espiritual a questão do Cristo. Só que, se hoje nós encontramos em nós as falhas que nós encontramos, se hoje nós encontramos tanta coisa a ser corrigida, imagine lá atrás. E a gente já falava em Cristo, hein? E nós não éramos o que somos hoje. Quer dizer, a coisa era feia. Era muito feia. É onde Emmanuel nos diz assim: conquistadores
não nos pejávamos de implorar-lhe patrocínio aos excessos do furto. Implorar a Cristo, pedir a ele, sabe aquelas coisas absurdas? É bem por aí. Latifundiários cruéis, não nos envergonhávamos de solicitar-lhe maior número de escravos que nos atendessem ao despotismo, em clamorosos sistemas de servidão. Quer dizer, pedir mais seres humanos, que até então para nós não eram seres humanos, eram escravos, né? Que não era considerado nada. Para que tivéssemos eles ali ao nosso dispor, nós pedíamos a Cristo que nos enviássemos essas criaturas. Piratas, dobrávamos incessantemente os joelhos para agradecer-lhe a presa fácil. Guerreiros, impetrávamos dele em absoluta insanidade, nos inspirasse o melhor modo de oprimir. A autoridade, a liderança, em nome de Cristo. Né? Bom, gente, o último parágrafo do texto nos diz assim: agora que a doutrina espírita revela por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso que saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. É implantar o cristianismo realmente dentro de nós e passar a agirmos assim com naturalidade. Só para encerrar, gostaria de contar uma historinha. Muitos de vocês devem conhecer. Essa historinha rodou a internet e veio a se tornar popular. É um conto inglês que diz que uma senhora inglesa um dia recebeu um e-mail de Jesus. E Jesus disse que ia lhe fazer uma visita. Era um sábado chuvoso, muito frio, nevava. E ela ficou preocupadíssima, porque ela era muito pobre. Financeiramente, ela não tinha o que oferecer a Jesus. E essa foi a preocupação dela não ter nenhum café, nada, um lanche à altura da sua visita. Ela pensava dessa forma. Então, ela recolheu todas as moedinhas que ela podia ter, ela fez o que pôde naquela preocupação toda, saiu de casa para buscar algo, para preparar um lanche para o mestre, que vinha lhe fazer uma visita. Ela foi e comprou o que pôde comprar. E ela saiu com um casaco, um sobretudo, velho, desgastado, o único que ela possuía, mas queria abrigá-la do frio intenso que fazia lá fora. Quando ela vinha vindo com as compras que havia feito, um casal a parou na rua, faminto e com frio, pedindo para ela que ajudasse de qualquer forma. Eles estavam com fome, estavam com frio. Ela ficou numa situação terrível, não é? Porque ela pensou, meu Deus, a única coisa que eu tenho é esta comida que eu estou levando para o lanche que eu vou servir a Jesus. Se eu dividir com eles, o mestre vai ficar desprovido do melhor que eu posso oferecer a ele. E o casaco é o único que eu tenho. Apesar que se eu chegar em casa, eu vou ficar quentinha dentro do meu lar, eu tenho um cobertor, eu posso me aquecer com ele. Mas se eu precisar sair, eu vou sair enrolada no cobertor? E o casal ali, implorando com o olhar por um auxílio. Ela não teve dúvida. Ela tirou o casaco e colocou no ombro da mulher. Pegou o que ela tinha de comida, que não era muita, mas era o suficiente para 2 pessoas, porque afinal era ela e o mestre que iam lanchar. E ela colocou na mão do homem o que ela tinha para comer, para que ele dividisse com sua esposa. E ela foi para casa pensando, Jesus há de compreender, porque Jesus, dentro da sua divindade, ele vai compreender o meu gesto. Quando ela chegou em casa, não foi a surpresa. O computador estava ligado e ela acabara de receber um e-mail dizendo assim:
obrigada por tudo que me fizestes. Então aí está a questão do cristianismo para com os nossos semelhantes, não é? Então não nos preocupemos com isso. Não nos preocupemos em agradar a Jesus, porque às vezes muitas coisas que acontecem em nossa vida são só provas a que somos submetidos. São só sinais para que possamos dar o testemunho do verdadeiro cristianismo que habita em nós. Que assim seja. Será que bom, dá para ver que a nossa palestrante estava inspirada hoje. Parabéns, Raquel, pela palestra. Bom, você falou sobre tantas coisas que, na verdade, é muito amplo, mas quando você começou a palestra, você começou a falar sobre o sofrimento, sobre a dor. E uma vez eu li numa revista uma frase que eu nunca mais esqueci, que falava assim, que a dor faz parte da vida, mas o sofrimento é uma opção de cada um. Isso foi uma coisa que eu guardei, e faz muitos anos que eu li essa frase, porque a gente tem a impressão contrária. A gente acha que quanto mais a gente sofrer, mais a gente vai ser beneficiada no futuro. Então a gente pensa, não, eu estou sofrendo muito, eu vou continuar sofrendo, porque no futuro vai vir uma coisa boa. Então isso foi uma frase que eu nunca mais esqueci. E a questão do exemplo, né, que você falou agora no final da palestra, eu acho que nós espíritas, a gente tem o péssimo hábito de cobrar dos outros. Mas a gente mesmo a gente não cobra, porque quando a gente se vê numa situação difícil, hoje eu estava até comentando assim com a Mariana na aula, quando a gente se vê numa situação difícil, de espírita a gente não tem nada. A gente esquece tudo que a gente aprendeu. Sem Cristo. A gente esquece e a gente vivencia a situação como se a gente não tivesse nenhum conhecimento sobre a doutrina. Então, eu acho que isso é interessante. Isso aí, Andréia, que você colocou, nos faz lembrar de uma questão. Eu digo que a menor palavra que existe dentro do cristianismo, mas é a maior em termos de consistência, de intensidade, que é a fé. É a fé. Não é? A gente, quando se vê num momento difícil assim, você esquece o dia seguinte, mas você quer saber dali, no momento, por que eu estou passando por isso? E a gente deixa de acreditar que tudo passa. Aqui no momento, amanhã vai ser diferente, não é? A gente esquece esse detalhe. Alguém quer fazer algum comentário? Raquel. Oi. Na primeira parte da sua exposição, você começou a falar sobre os melindres, os maus afazeres, aquela questão do culpar ao outro, pôr culpa da sua derrocada a terceiros, fazer com que as pessoas, eu vou usar uma frase muito conhecida aqui na casa, que nós conhecemos bem, mas será que a humanidade está preparada para isso? Ou será que nós, quanto religiosos que somos, de qualquer religião, será que nós, espíritos que viemos para trabalhar dentro da religiosidade, não estamos muito preocupados com uma questão viver material, esquecemos um pouquinho do viver espiritual e estamos então ficando com problemas porque o irmão me olha meio torto, eu vou na casa, eu preciso disputar a minha melhor roupa, eu preciso parecer que tenho mais do que o outro, ou vamos falar um pouquinho do espírita, que também já está chegando a esse nível, a competição. Será que não é isso? Será que não é essa questão de nós ainda não estarmos preparados a quanto religioso? Será que o que ocorre no mundo com o espiritismo será apenas uma filosofia religiosa, que no Brasil é uma religião? Será que não seria, se voltássemos a ser filosofia religiosa, não estaríamos melhor preparados? Ou não estaríamos nos preparando melhor para tudo isso? Isso é uma realidade, Paulo. Infelizmente, a gente se preocupa sim com tudo isso. Nós vivemos dentro de uma sociedade, dentro de um mundo capitalista,
E hoje, mais do que nunca, que nos cobra visual. Não tenhamos dúvida disso. Só que nós precisamos aprender a lidar com isso. Também negligenciar, deixar de lado, achar que ele não existe, é viver fora da realidade. Ele existe sim. O que ele não pode é ser sublimado em relação à questão espiritual. Isso não, de forma alguma. Então, é como você disse, nós ainda não nos preocupamos o suficiente, não nos tocamos ainda de que a questão maior é a espiritual. Ainda não. Nós ainda estamos caminhando para isso, nós estamos aprendendo, nós somos os bebês que estão engatinhando nessa questão. De repente, nós estamos acordando, gente, peraí, quer dizer que se eu perder esse corpo, eu vou continuar vivendo. Muitos ainda se espantam perante essa realidade. Muitos. E por incrível que pareça, às vezes eu sou meio radical em certas coisas, gente. Existem espíritas que ainda dizem meu espírito. Né? Não é meu espírito. Eu sou o espírito. É meu corpo. É meu qualquer outra coisa. Agora, espírito sou eu. Então, essa realidade já é chocante. Aquela coisa, eu, espírito. Né? Porque espírito, para nós, até algum tempo atrás, o que era? Eram os fantasminhas, né? Eram os espíritos desencarnados. Eles são espíritos, eu sou eu. É diferente. Aí, um belo dia, a doutrina espírita chega e nos explica que nós somos os espíritos. E aí, como é que fica? Que diferença, né? Dá aquela... Ou melhor, a gente se iguala, é onde a gente tem que se igualar. Somos iguais. A diferença é que, quando estamos num corpo físico, estamos encarnados, nós temos que nos preocuparmos, sim, com a saúde do corpo físico, com a vestimenta do corpo físico, com a alimentação, com a sobrevivência dele através do ganho material. E, às vezes, nós nos perdemos nisso. A gente se perde, acaba se deixando levar, porque são tantos fatores, e esquece a questão essencial, única, a básica, que é a espiritual. Aí acontece o quê? A gente acaba se deixando levar através de melindres, através de mágoas, ressentimentos, coisas que, se a gente for parar para pensar e entender, como está aqui em Emmanuel, entender, nós vamos ver que a coisa não é bem assim, nós deturpamos a visão. É o que você falou, a gente não está preparado para enxergar certas coisas ainda. Mas isso também não é desculpa para dizermos que não sabemos. A gente sabe. É aí que nós encontramos o obstáculo, porque é saber para agir. Existe uma grande distância, pode não parecer, mas é distante. Uma coisa é você saber, outra coisa é você fazer da maneira como você sabe. Porque a maioria de nós faz da maneira como nos cobram para ser feito. Aquela coisa, às vezes, eu nem quero pôr essa roupa, mas lá onde eu vou, eu tenho que pôr, porque senão vão me olhar assim, assado, né? Quantos de nós, às vezes, quer sair de casa do jeito que está? Né? Não tem a mínima vontade, né? Se arrumar. Não é, mas não é, Andréia? A gente, às vezes, coloca o sapatinho alto, porque se a gente for com aquele chinelo que a gente está em casa, todo mundo vai olhar. Quer dizer, a gente não dá vazão e nem respeita o nosso bem-estar. Não, é o que o outro vai dizer. Então, o sapato está apertando, né? O paletó está muito quente, mas o que vão dizer de mim se eu não estiver assim? A gente não entende essas coisas. E o outro também não. Porque nós também, Andréia, infelizmente fazemos isso. Reparamos isso no outro. Fala, Sidney. Você falou do conhecimento e da compreensão. Não podemos ter o mesmo conhecimento, mas a compreensão diferente? Você diz uns dos outros?
Sim, temos. Aqui basta ver por nós, que somos individualidades que participamos do mesmo núcleo de estudo. Então, nós temos o mesmo conhecimento. Só que cada um de nós compreende de uma forma diferente. Ver sob um ângulo diferente. E temos atitudes diferentes. Justamente por isso. É a questão do indivíduo e a questão de cada um ter a sua hora. Agora, será que nós podemos apontar o que está certo e o que está errado? Não, de jeito nenhum. Nós não sabemos. Existem diferenças. Erros e acertos é uma outra coisa. Gente, muito obrigada. Que Jesus abençoe a todos nós. E assim seja. Obrigada, Raquel, pela palestra, pela exposição. Agora a gente vai passar para as nossas vibrações. Quer fazer? As vibrações? Quer? Vem. Ela nunca faz nada, né? Brincadeira. Acho que deu, né? Agora, depois de aprendermos tanto, sabermos que é tão importante estarmos aqui para poder doar o amor, a paz e a tranquilidade, vamos fazer uma visita a todos os hospitais do planeta Terra, doando amor, paz, tranquilidade. Vamos pedir para as pessoas que ali trabalham, os médicos, as enfermeiras, atendentes de enfermagem, todos, até aquela pessoa que ajuda na limpeza, para que elas tenham o carinho e a dedicação para poderem estar passando confiança a todos eles que estão ali no seu leito de dor. Que Jesus ilumine a todas as crianças que estão por aí, muitas vezes jogadas, sem um pingo de condição moral e nem espiritual. Que existam os voluntários que por ali passem e recolham todas elas, levando para um lugar onde elas recebam amor. Mas que, em primeiro lugar, que elas escutem a palavra de Jesus. Vamos envolver o nosso planeta Terra. Andar por todos esses cantos, aonde por conta de religiões existem guerras. E muitas vezes, por motivos muito fúteis, as pessoas matam uns aos outros. Que nesses lugares, a visita de Jesus e de seus emissários chegam para dar um pouquinho de paz. Nós vamos muito longe, em outros países, mas nós temos também que ver a nossa guerra interna, que é aqui, no nosso país. Que Jesus ilumine essas cabeças que conduzem o país, que elas possam pensar com amor e dedicação, sabendo que cada um que foi ali, foi eleito pelo povo que acreditava que ele estaria ali para nos defender, para fazer o bem do Brasil. Eu peço por todos os governantes do Brasil e de todo o mundo
para que eles possam chegar a um consenso, ser irmãos em si e fazer com que cada vez a terra fique melhor. Vamos agora pensar em nossos lares, nos lares dos nossos amigos, parentes, que lá tenha um pontinho de luz iluminando cada ambiente e que lá também seja professado a palavra de Jesus. Que possamos, através dessas palavras, nos tornarmos melhores. Vamos pedir uma permissão para podermos vibrar por nós mesmos, para que possamos ser mais coerentes com as coisas que acontecem. Que a gente sabe que tudo que acontece com a gente é para um aprendizado. E que esse aprendizado leve-nos a melhorar cada vez mais. E possamos ajudar a todos em nossa volta da melhor forma possível, com o nosso exemplo. Vamos agradecer aos mentores da casa a palestra de hoje e que possamos nos reunir na próxima semana com a mensagem de Jesus. Que Jesus ilumine esta casa e todas as casas que levam a palavra de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.